A salvação é um processo pessoal, ela não é um processo que acontece para todo mundo. Por mais que Jesus deu a vida por todos, apenas quem quiser se apropriar dessa graça, se apropriará dela. No SOS Padre William de hoje, pergunta: Padre William, o sacrifício da cruz apagou os pecados, mas não entendo por que continuamos com mancha. Bem, vamos começar corrigindo a pergunta, né? O sacrifício da cruz não apagou os nossos pecados. Então, o sacrifício da cruz inaugurou um processo redentor que depois foi complementado com a ressurreição, que também não mudou muita coisa na nossa vida, que depois foi complementado com a ascensão de Jesus aos céus, que também não mudou muita coisa na nossa vida, que depois foi concluído com o envio do Espírito Santo em Pentecostes. Isso sim mudou tudo. Então, não fragmente o processo salvífico, é um processo, mas foi a conclusão, a chegada do Espírito Santo até nós, que apagou os nossos pecados. E quando que isso aconteceu em você? No dia do seu batismo. Então, no dia do seu batismo, a graça salvífica conquistada por todo esse processo salvífico aconteceu em você. A salvação é um processo pessoal, ela não é um processo que acontece para todo mundo. Por mais que Jesus deu a vida por todos, apenas quem quiser se apropriar dessa graça, se apropriará dela. E a apropriação se dá no batismo. Mas o que acontece então no batismo? Você é perdoado dos seus pecados pessoais, do seu pecado original, e sim, você se torna filho de Deus. Mas não mudou tudo em você. Ficou algo em você que nós chamamos de concupiscência. Ficou em você o que nós chamamos de relíquias do pecado. Ficou em você uma inclinação que continua fazendo com que seja mais fácil ir na direção do pecado do que ir na direção de Deus. E foi Deus que quis assim. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas Ele quis que fosse assim. Por quê? Porque isso nos dá a oportunidade de demonstrarmos para Deus que nós o amamos. Isso nos dá a oportunidade de lutarmos. Então aconteceu uma salvação. Mas agora eu preciso conquistar o meu lugar no céu. Então sim, vai continuar sendo difícil. Sim, vai continuar sendo mais fácil ir na direção do pecado. Mas agora você tem a força para lutar que antes você não tinha. Então por isso que a graça de Deus é fundamental. Porque agora você tem uma arma, você tem um arsenal que te possibilita vencer essa inclinação que já existia antes. Só que agora ela pode ser vencida, pode ser derrotada com a graça de Deus. Então sim, é importante que essa inclinação permaneça, porque é ela que vai fazer você suar a camisa e poder garantir o seu lugar no céu, falando para Jesus que você quer responder ao amor dele por você na cruz, na mesma altura. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.